Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18, onde nós vamos basear nossa palavra dessa noite. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do verso 20 ao verso de número 40. 1 Reis 18, de 20 a 40. Amém? Acompanhe a leitura. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis 18, de 20 a 40. Diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: O Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome e pedimos que a tua palavra, que já foi lida, seja abençoadora para os nossos corações, no sentido de ser aplicada às nossas vidas nesta noite. Usa-nos, Senhor Deus, como instrumento em tuas mãos. Nós pedimos e rogamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar, irmãos. Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre o culto ao Senhor. Vocês já notaram que diferentes igrejas fazem cultos diferentes? Você vai num lugar e você vê um culto sendo oferecido a Deus de uma maneira. Você vai em outro lugar e você vê aquele culto sendo oferecido a Deus de outra maneira. Se você for em outra religião, você vai ver que os adoradores daquela religião, elas adoram ao seu Deus e têm os seus rituais, têm as suas atitudes que na crença deles estará agradando ao seu Deus ou à sua entidade. Para o cristão é muito importante que ele perceba que o culto a Deus não é uma aventura, porque Deus, ele revela na sua palavra a forma como ele quer ser adorado, e isso é algo muito importante para o cristão identificar. Porque quando o cristão ele se debruça sobre a palavra de Deus, quando ele abre as Escrituras, ele começa a identificar um Deus que não apenas quer ser adorado, mas que ensina o seu povo a adorá-lo de tal forma que o seu culto seja aceito. A ponto de lá no livro de Gênesis você vê no primeiro momento de culto, não é? Aonde Caim e Abel oferecem uma oferta a Deus, Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim, e Deus rejeita a oferta de Caim porque ele diz: olha, se você tivesse procedido corretamente, certamente a sua oferta seria aceita. Então, muito mais do que um ritual, o culto ele é uma oferta, uma oferenda da sua própria vida ao Senhor. E quando a gente abre um texto como esse, aonde Elias se apresenta diante do rei Acabe para fazer um desafio aos adoradores de uma entidade, de um Deus chamado Baal, Elias sabia muito bem o que estava fazendo, porque Acabe, rei de Israel, havia casado com uma mulher, filha do rei dos Sidônios, chamada Jezabel. Esta mulher, não é, uma adoradora de Baal, influenciou o rei de Israel a abandonar o Deus Todo-Poderoso e a servir e adorar a Baal. E Acabe, como rei, acaba influenciando toda uma nação que vira as costas para Deus e começa então a servir
e a adorar a Baal. O capítulo 18 de 1 Reis, ele vai falar, o 17 e 18, ele vai falar sobre este momento, aonde Acabe, ele levanta postes ídolos, ele levanta altares a Baal, e ele influencia o povo a servir aquele Deus como sendo um Deus verdadeiro. E Elias, então, enviado pelo Senhor, porque baseado nessa atitude do rei de Israel, há fome sobre a terra, a chuva para de descer, o povo sofre, baseado em anos sem que a chuva caia e molhe a terra. Então não há plantação, os animais estão morrendo, o povo sofre, e Elias então vai até a presença de Acabe e faz um desafio. E ele diz: olha, junta todo o povo lá no Monte Carmelo, chama os 450 profetas de Baal, porque lá nós vamos nos encontrar e nós vamos então fazer um desafio para que o culto que for feito, no qual o Deus responderá, então esse Deus será o Deus verdadeiro. Se é Deus, então segui a Deus. Se for Baal que responderá, então vocês devem seguir a Baal. Mas vejam, irmãos, que a preocupação de Elias estava principalmente no povo de Deus, porque lá no versículo de número 21, Elias, ele chama a atenção do povo dizendo: até quando vocês vão ficar vacilantes entre dois pensamentos? Vocês são povo de Deus, mas ao mesmo tempo servem a Baal. Então, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar administrando essa situação de pertencerem a um Deus e servirem a outro? E Elias então usa aquele desafio para trazer o povo de Deus de volta à retidão. E isso é algo importante para as nossas vidas hoje, porque hoje, irmãos, muitos cultos são oferecidos a Deus, mas há necessidade da gente pensar que tipo de culto está sendo oferecido a Deus, porque será que Deus aceita todo o culto que lhe é oferecido? E aí as pessoas falam assim: não, mas eu tenho uma boa intenção. E o que a Bíblia mostra é que não é suficiente você ter boas intenções, você tem que estar no centro da vontade de Deus, e isso é fundamental para a vida do cristão. Por isso o texto que nós vamos ler e acabamos de ler, ele fala sobre essa questão, a característica do culto cristão. E eu queria tirar 3 ensinamentos para a nossa vida aqui, que tem a ver sobre isso, não é? Por que o culto cristão, ele tem determinadas características? Que características são essas que identificam, não é, o culto cristão como sendo um culto diferente de outro culto, que você pode ter o nome de igreja, as pessoas podem cantar, as pessoas podem ler a Bíblia, não é? Mas não são considerados cultos cristãos. Nós vamos identificar aqui. E a primeira lição que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite é que Deus deve ser o centro do culto. Essa é uma característica primordial para que o culto seja aceito por Deus. Qual é o objeto da tua adoração? Quem é que está sendo adorado naquele momento de culto? E é importante a gente pensar sobre isso, porque no verso de número 20 e no verso de número 21, a pergunta de Elias
é exatamente essa. Elias fez uma chamada à definição: ou é Deus ou é Baal, não é isso? E é interessante que Elias pede para que eles definam: olha, qual é o objeto da adoração de vocês? Quem o coração de vocês está adorando nesta terra chamada Israel? Vocês estão adorando a Deus ou vocês estão adorando a Baal? E é interessante, irmãos, que o Deus Baal era o Deus da tempestade, era o Deus, não é, dos trovões, era o Deus, não é, que era invocado para a fertilidade da terra. Se ele era o Deus da tempestade que controlava o tempo, então Baal dava chuva, e quando caía a chuva, o que acontece? As plantas nascem, não é? O alimento nasce e o povo pode se alimentar. Mas havia fome na terra, não chovia, porque Deus cessou a chuva por causa do pecado do povo. Deus coloca, não é, uma atitude para desmoralizar aquele que estava sendo elevado pelo povo, chamado Baal. Ou seja, se não chove, o Deus da tempestade está falhando, não é? Porque deveria chover. E quando Elias fala assim: olha, o Deus que responder com fogo, não é? Esse Deus será Deus. É mais um desafio a Baal. Por quê? Se ele era o Deus da tempestade, não apenas caía chuva, mas os trovões, os relâmpagos, não é? Os raios cairiam também. E em nenhum momento Baal se manifestou, porque ele não era Deus de verdade, era um Deus inventado pelos homens. E ali sobressai o único Deus que deveria ser adorado, que é o Deus de Israel. E isso, irmãos, é algo que esse texto ensina, e ensina muito claramente. O povo estava vacilante entre Baal e Deus, ou Yahvé, e o culto a Baal em Israel estava em evidência. Agora, a pergunta que eu faço hoje: quais são os tipos de Baals que se levantam hoje no meio da igreja, que se levantam hoje no meio do Brasil, tentando desviar a atenção do povo e tomar o coração do povo para que seja adorado? Eu anotei alguns Baals que se levantam no meio do povo. Por exemplo, entidades. Existem lugares não cristãos aonde entidades são adoradas, imagens são adoradas, demônios são adorados, e muitos, e eu já vi alguns que se chamavam cristãos evangélicos, que frequentavam cultos, que adoravam a Deus com a sua boca, que abriam a Bíblia, que pregavam, hoje estão vestindo branco e estão frequentando os terreiros. Gente que troca o Deus Todo-Poderoso por uma entidade. Qualquer culto a uma entidade não será aceito por Deus, porque Deus é o único que merece a adoração de cada um de nós. Um outro Baal que se levanta, não é? No meio dos nossos dias são as imagens. Você tem gente adorando a santos, tem gente adorando imagens, não apenas no catolicismo, mas em tantas outras religiões. Irmãos, ontem foi um feriado dedicado a um santo, não é? Chamado São Jorge, e as pessoas, não é, vão até as igrejas, colocam pedidos naquelas imagens e adoram aquelas imagens e nem sequer citam o nome de Deus ou do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o foco da adoração daquelas pessoas está na imagem e não na figura de Deus ou do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro Baal que se levanta, as personalidades, a adoração a pessoas, cantores, atores que são idolatrados pelas pessoas, líderes religiosos
que são tratados como deuses nos púlpitos e nas igrejas, são donos de igrejas, e as pessoas amam essas pessoas, adoram essas pessoas no lugar de Deus, gostam de elogiá-las, gostam do poder que essas pessoas têm, e toda esta fama, toda esta glória que deveria ser dada a Deus, e nós lemos aqui 1 Crônicas 29, onde Davi diz: olha, tua, Senhor, é a glória, tua é a grandeza, teu é o poder, e toda esta adoração é virada para homens, que são falhos como nós. E há um texto bíblico onde algumas pessoas tentam adorar a Pedro, e Pedro diz: olha, não faça isso, eu sou homem como vocês, eu sou de carne e osso como vocês. E quantas pessoas, irmãos, perdem o foco no objeto da adoração, que é Deus na pessoa de Jesus Cristo, e começam a dar glórias, dar honras e louvores a pessoas que são mortais, que não têm poder nenhum e não têm nenhuma autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade não será dada se o Pai não der. E essa é a realidade de hoje, que muitos Baals se levantam como personalidades que são levantadas no meio do povo e ocupam o lugar de Deus. Outra, figuras da natureza, gente que adora o sol, adora a lua, adora o mar. Tem entidades, não é, como Iemanjá, que é a rainha do mar, não é? Tem gente que olha para o sol e adora o sol como um Deus, né, que traz o calor e que traz a força daquela energia positiva, segundo alguns. Ocupam o lugar que pertencem ao Senhor. E a Bíblia fala e denuncia isso: olha, eles trocam porque adoram a criação ao invés de adorarem o Criador. Quem criou o sol, irmãos? Quem criou os mares? Quem criou a lua? Quem criou o universo? Quem criou as pessoas? Esse Deus maravilhoso, Criador, que deve ser adorado, e não a criação. Por isso, quando se adora a criação, e hoje, né, alguns chamam de mãe natureza, ou deusa, não é? A deusa natureza, isso você está substituindo o culto que deve ser dado a Deus. É um Baal que se levanta na vida dessas pessoas, não é? Enfatizando a natureza como sendo um Deus a ser adorado. Outros Baals, o seu próprio ego, gente que entra na igreja e em vez de adorar a Deus, de cultuar a Deus, aproveitar um hino, um cântico, um momento de oração, a leitura das Escrituras para exaltar o nome do Senhor, ela está preocupada: o que a igreja tem para me oferecer? Como se a igreja fosse um restaurante onde você abre o cardápio e você vê o que você quer. A igreja tem que estar a serviço de você. O seu ego é um Baal que se levanta e que precisa ser alimentado, precisa ser adorado. É o Baal que se levanta e acaba entrando em oposição ao Deus que precisa ser adorado. Prosperidade. Já viram que tem igrejas, irmãos, que tem culto, né? O culto da vitória, o culto da prosperidade, o culto dos empresários, o culto de libertação, e os cultos específicos, não é? Que tem a chamada para situações que podem ser feitas tanto por Deus, como podem ser feitas pelo diabo também. O diabo pode dar muito dinheiro para as pessoas, e tem gente que vai à igreja por causa de dinheiro. Se ela está em dívida, com dívida ela vai na igreja. Resolveu a dívida, acabou a minha adoração e a minha devoção, não é? Essas situações, irmãos, nós precisamos identificar, porque elas são situações que se levantam como Baals na nossa vida. E a palavra de Elias para aquele povo dizendo: olha, até quando vocês vão ficar em cima do muro entre essas duas atitudes? Vocês têm que escolher: vocês são de Deus
ou vocês são adoradores de Baal? E essa característica a Bíblia diz assim, que o povo não respondeu nada, o povo ficou calado, o povo não sabia o que fazer, quando na verdade deveria tomar uma atitude e dizer: nós servimos a Deus, como Josué, falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a você, eu não sei quanto a você, eu não sei quanto a sua família, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a realidade. Irmãos, o que eu quero enfatizar nesse primeiro ponto, quando digo que Deus deve ser o objeto e o centro do nosso culto, é que Cristo, Ele é o centro de todo culto cristão. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, eu gostaria que você abrisse comigo esse trecho da palavra de Deus, de Romanos capítulo 11, verso de número 36, porque ele vai dizer algo importante para as nossas vidas, não é? Ele vai dizer assim: porque dele, por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E essa é a palavra que deve ficar no nosso coração. Ora, é por ele, é dele e para ele todas as coisas, Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E isso nos aponta, para que tudo que nós fizermos no culto tem que ter como centro da nossa intenção a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo que pedirmos no culto tem que ser direcionado à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a glória e adoração deve ser dada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, a Bíblia nos ensina claramente. Ele é a imagem do Deus invisível. Para ele foram feitas todas as coisas. E nesse sentido, que não há culto cristão se esse momento de adoração e de culto não seja direcionado para Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, se tem um cântico que não fala acerca de Deus e de Jesus Cristo, então você não deve cantar. Se você tem alguma situação aonde você aponta para pessoas, isso não deve fazer parte do culto. Por exemplo, está no meio do culto, homenagens devem ser evitadas a pessoas no meio do culto, porque o culto é dado a quem? A Deus. Termina o culto, faça homenagem depois. Termine o culto, porque o culto é dado a Deus. Quando você faz uma homenagem, você está dizendo assim: Deus, espera um momentinho aqui que eu vou glorificar esta pessoa aqui, vou dar honra a esta pessoa aqui, depois a gente volta para o culto de novo. Você está pedindo para dar uma parada. E na verdade, irmãos, essas coisas têm que nos mostrar, como Elias nos mostra aqui, que o culto a Deus, ele tem como centro a pessoa de Deus na figura do seu Filho Jesus Cristo. Adora a Deus, porque Elias chama a atenção daquele povo dizendo: até quando vocês vão misturar as coisas? E hoje tem muita mistura dentro da igreja. É líder sendo adorado como Deus, São intenções. Você quer ficar rico, você quer prosperar, então você vem para a igreja e tudo que você faz, a tua intenção não é glorificar o nome de Deus, a tua intenção é mudar de vida. E Augusto Nicodemos tem uma frase interessante, ele diz assim: Deus não morreu na cruz para que você pudesse prosperar, não, ele veio para trazer salvação para você, não é? E essa salvação, ela é dada a cada um de nós através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então Cristo tem que ser o centro do culto. E é esse sentido, irmãos, que nós valorizamos, e a igreja presbiteriana valoriza isso,
a centralidade de Cristo no culto. Temos hinos que falam sobre isso, temos cânticos que falam sobre isso, as pregações são voltadas para isso, para que você se aproxime de Cristo cada vez mais e o nome dele seja glorificado. Amém? Há uma frase que diz: sem Cristo não há cristianismo. Tira Cristo do cristianismo, o cristianismo acaba. E isso é verdade. Então Cristo é o centro do culto cristão. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: quem você adora quando você vem ao culto? Quem você adora? Se adora você mesmo? O culto é para você? Porque tem gente que acha que o culto é para ela, né? Não gostei do hino, não gostei do mensageiro, não gostei daquela situação. As pessoas começam a colocar gostei e não gostei. Ué, o culto é para quem? Quem é que tem que gostar do culto? É Deus. E essa é, irmãos, a nossa intenção. Quanto mais nós trabalhamos para que Deus goste do nosso culto, a nossa satisfação estará garantida. Por isso, Deus deve ser o objeto e o centro do nosso culto. Agora, uma segunda lição que eu queria compartilhar com você sobre o culto. Se Deus tem que ser o objeto e o objetivo, o centro do culto na pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia deve ser a base para o culto cristão. Aonde você aprende a cultuar a Deus? Nas Escrituras Sagradas. Olha o que Elias diz no versículo de número 36, lá de 1 Reis. Voltando lá ao livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 36. Elias vai dizer o seguinte, ele diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo o quê? A tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, aquele altar sendo levantado, aquela oferta sendo colocada em cima, tudo aquilo Elias não tirou da sua própria cabeça. Ele diz: Senhor, eu fiz tudo conforme a tua palavra, fiz exatamente, cumpri tudo aquilo que tu mandastes fazer, como o povo fazia, orientado pela tua palavra. E essa, irmãos, é uma característica do culto cristão. Nós não fazemos as coisas porque queremos fazer, nós fazemos porque aprendemos aonde? Nas Escrituras Sagradas. E isso é algo que nós não podemos deixar de mencionar. Elias restaura o altar e a adoração a Deus segundo os preceitos bíblicos, não é? E isso é algo interessante. Olha só que interessante. Baal, ou melhor, Elias dá uma orientação: olha, os adoradores de Baal façam o seu altar e coloquem o seu novilho. E a Bíblia diz que Elias não usa o mesmo altar que os adoradores de Baal. Ele ergue o altar do Senhor, ou seja, ele pega aquelas pedras que representam o povo de Israel, as 12 tribos, e ele ergue um altar a Deus. E isso, irmãos, tudo segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque antes de Elias, Deus ensinava que o povo deveria se lembrar dos seus grandes feitos, fazendo altares de pedra, lembram? Totens, altares, e ali adorarem a Deus. Lembram do sacrifício, de Abraão com Isaque, aonde o altar é feito e ali, o novilho é colocado substituindo Isaque. Ou seja, tudo Deus já havia previsto e prescrito na sua palavra. E é assim que o povo de Deus adora, aprendendo a adorar a Deus na sua palavra, porque o Deus que é adorado é o Deus que ensina a forma que ele deseja ser adorado, não é isso? Agora vejam bem que o culto a Deus, ele não deve ser dado com base na tradição ou na cultura.
Olha o que diz aqui o verso 28. Verso 28, quando os adoradores de Baal estavam fazendo, a sua manifestação diante de Baal, verso 28 diz lá: e eles clamavam em outras vozes e retalhavam com facas e lancetas, segundo o quê? Segundo o seu costume. Ou seja, o que eles faziam diante de Baal é porque eles estavam o quê? Acostumados a fazer daquela forma. Aquilo se chama o quê? Tradição. Eu estou acostumado a fazer isso. Ele não quer nem saber se está certo ou se está errado. Ele está acostumado a fazer. A minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim, a minha tataravó fazia assim, e ninguém questiona assim: será que isto tem base bíblica para ser feito? Então, irmãos, o que acontece muitas vezes no culto? As pessoas introduzem situações no culto que são resultados de tradição, não tem base bíblica, é porque estão acostumados a fazer daquela forma, e nem sempre o novo é algo que não deva ser aceito, e às vezes aquilo que é antigo, se não tiver, às vezes não, aquilo que é antigo, se não tiver base bíblica, deve ser o quê? Rejeitado. Então, não adianta você dizer: eu estou acostumado a fazer assim. Tem base bíblica? Então continue fazendo. Não tem base bíblica? Tira do culto, porque não deve ser feito. E é isso que os adoradores de Baal faziam, estavam acostumados a fazer daquela forma, ou seja, tradição, culturalmente, não é? Sem questionamento. E nem sempre a cultura ela é benéfica ou é de acordo com as escrituras sagradas. Por exemplo, se você bota aqui um hino que tenha um ritmo, por exemplo, de samba, será que é pecado um ritmo de samba, tocar uma música que tenha uma base cristocêntrica ali no culto? Não, porque você introduz um elemento da cultura que não vai interferir na tua adoração a Deus. Agora, se você pega na mesma cultura, não é? Como tem em outros lugares, um tipo de adoração onde as pessoas se prostituem, por exemplo, você não pode pegar aquilo que é culturalmente aceito num determinado lugar para introduzir no culto a Deus, porque o que rege o culto a Deus é a sua palavra, não é a cultura e nem é a tradição, é a palavra de Deus. E isso Elias ensina para nós: Senhor, eu fiz tudo segundo a tua palavra. Enquanto os adoradores de Baal, o que faziam? Nós estamos acostumados a fazer desta forma. E aí, entre o estar acostumado e o fazer segundo a palavra de Deus, o que prevaleceu? O fazer segundo a palavra de Deus. Uma outra questão aqui em relação à Bíblia como base do culto cristão é que não se deve introduzir elementos estranhos às escrituras no culto. No verso 26 a 29, a Bíblia fala que os profetas de Baal, os adoradores de Baal, o que eles faziam? Se cortavam, não é? Eles se retalhavam, saía sangue, eles manquejavam, ou seja, eles ficavam naquelas tipo de dança, em volta do altar, eles gritavam. Tudo isso, práticas, estranhas às escrituras. Ora, quem estava sendo adorado ali não era Deus, estava sendo adorado com costumes, segundo o seu costume. Estavam introduzindo no culto coisas que a Bíblia não autoriza: se cortar, cair sangue, gritar e ficar manquejando em volta do altar, ou seja, rituais que não tinha uma orientação bíblica para ser feito. O que Elias faz? Ele simplesmente ora a Deus.
E ele diz: Senhor, está aqui o altar, está aqui o novilho, que o Senhor responda ao teu servo, para que todos vejam que tu és Deus, para que o testemunho do Senhor seja exaltado neste lugar. E a Bíblia diz que Deus responde à humildade daquele homem, que entra na presença de Deus com humildade, mas na presença do povo com ousadia. E é isso, irmãos, que fez a diferença ali, porque o culto dado por Elias era um culto que tinha a base nas Escrituras, na palavra de Deus. E o crente, quando ele adora a Deus, ele tem que procurar na Bíblia qual é a base daquilo que ele está fazendo. E eu quero citar para vocês alguns elementos essenciais ao culto cristão que a Bíblia cita. Um culto cristão, ele deve ter oração. Um culto cristão tem que ter leitura das Escrituras. Um culto cristão, ele tem que ter pregação da palavra. Não adianta você colocar qualquer outra coisa. Você bota 2 horas de música e você não tem alguém que abra as Escrituras e pregue. Culto que é culto tem que ter pregação da palavra de Deus, não é? Culto cristão tem que ter ministração dos sacramentos, tem que ter um momento da Santa Ceia, tem que ter um momento do batismo. Se tem um lugar que não batiza e não dá a ceia, isso não é igreja cristã. Culto cristão, irmãos, tem que ter, não é? Salmos, hinos, cânticos espirituais, como a Bíblia fala, na adoração do povo. Culto cristão tem ofertas. Essas características que nós vemos nas Escrituras, que marcam aquele culto que é chamado de culto cristão. E é interessante, né, a gente pegar uma ilustração aqui. Quando você quer montar algo complexo, vem junto o manual, certo? Para você não se perder. E tem gente que deixa o manual de lado e quer montar alguma coisa muito complexa, e ele monta, no final sobra um bocado de peça. Aí ele pensa assim: tá funcionando, não está funcionando? Então deixa essas peças aqui que não vai prestar. Mas mais dia ou menos dia, aquele aparelho vai sentir falta daquelas peças que não foram utilizadas na hora de ser montada. O culto cristão tem elementos que não se pode negociar. Imagine você num culto que em nenhum momento se ora. Você fala assim: alguma coisa está errada. Estamos numa igreja e ninguém ora. Imagine um culto que você não abre as Escrituras. Alguma coisa está errada. Como é que você passa 1, 2 horas e não abre nem sequer uma vez um texto bíblico para poder ler? É por isso que a Bíblia é a base do culto cristão. Se você quer aprender a adorar a Deus, abra a Bíblia. Eu não sei orar. Estude as orações que os servos de Deus fizeram. Vai lá na oração de Davi, vai lá na oração de Moisés, vai na oração de Maria, quando recebeu a notícia, né, de que seria a mãe do Salvador. Vai nas orações de Paulo, vai nas orações dos servos de Deus. Você vai aprendendo as características de Deus. Aprenda o que é santidade, aprenda o que é bondade, o que é fidelidade. Você vai aprendendo a entrar na presença de Deus e a cultuar a Deus conforme as Escrituras ensinam. Por isso, irmãos, a Bíblia deve ser a base do culto cristão. E por último, já encerrando essa meditação sobre as características do culto cristão, qualidade é sim mais importante do que quantidade no culto cristão. Já viram essa frase assim? Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade, não é? Mas assim, todo mundo gostaria de ter uma igreja cheia, mas é importante sim a qualidade, porque na verdade, o que acontece aqui? Versículo de número 22 e 25. Elias diz assim: eu estou sozinho. E no verso 25 ele diz: vocês são muitos. Porque quantos eram os adoradores de Baal, irmãos? 450. Então quantidade ali
não fez diferença nenhuma. Uma pessoa no culto agradou mais a Deus do que 450 pessoas no outro culto. Então vejam como a qualidade do culto é importante. Elias solitário enfrenta 450 adoradores de Baal. Deus não estava com os 450, e sim com aquele único remanescente. Interessante, né? Tinham 450 adoradores ali, fazendo gestos, se cortando, gritando, manquejando, né, no altar, fazendo aquele show. E Deus não estava com eles. Deus estava com quem? Com aquele único que humildemente entra na presença de Deus e diz: Senhor, responde. Responde para que o mundo veja que Tu és Deus. O importante, irmãos, é fazer o certo, mesmo que você seja o único a fazer conforme o ensinamento das Escrituras. E isso é importante, porque às vezes isso acontece, você fica com medo, porque a maioria está fazendo de uma forma, e você fica com medo de ser o único que não está acompanhando todo mundo. Mas a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que está sendo oferecido a Deus tem base nas Escrituras? Se não tiver, nem que eu seja o único, eu não vou fazer parte disso. E se a Bíblia me manda fazer algo que ninguém quer fazer, nem que eu seja o único, eu vou continuar a fazendo. Sabe o que diz lá Mateus 18:20? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali também. Então, para Deus não importa a quantidade, para Deus importa sim a qualidade do seu culto, da sua oferta a Deus, porque nesse caso, foi maior ou melhor do que 450 juntos. E aí, irmãos, eu digo o seguinte: numa geração de pretensos adoradores que produzem cultos segundo os seus corações e desejos, e não baseados na Bíblia, é preciso manter a sua identidade cristã. O que é uma identidade? É aquilo que define você, não é? Então, quando você tira uma identidade, está ali a tua fotografia, não é? Tem alguns dados pessoais teu ali, o nome da tua mãe, o nome do seu pai, né? Aquilo ali vai tornar você um cidadão único. Ninguém tem uma identidade igual a você, concorda comigo? Se tiver, alguma coisa está errada. Então todos nós temos uma identidade diferente. Você pode ter até o mesmo nome, mas vai lá no nome da mãe, já é o quê? Diferente, não é? Você olha na fotografia, são pessoas diferentes. Então a identidade é aquilo que nos define como sendo únicos. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção para a identidade cristã. Nós temos características que nos identificam como pessoas diferentes do mundo. E essa identidade não permite que nós sejamos pessoas que ofereçam a Deus um culto semelhante àqueles que não conhecem a Deus pessoalmente e nem seguem a sua palavra. Nós somos diferentes, nós temos que basear o nosso culto nas Escrituras. O nosso culto tem que ser direcionado a Deus. Salmo 115 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E ele ainda diz, olha, os outros deuses têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não agem, têm pernas, mas não andam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, mas o Senhor é Deus. E o Salmo 115 é uma grande lição de identidade. Numa geração aonde estão oferecendo qualquer coisa para Deus, que você seja diferente, que você tenha o foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que você abra a palavra de Deus para aprender a adorar a Deus da melhor forma que você puder. E assim, irmãos, eu termino dizendo que se você está numa direção, numa estrada, aonde todos os carros estão vindo ao contrário,
nem sempre é você que está errado. Se você sabe para onde você está indo, e se você sabe que aquele sentido que você tem que ir, não importa se muitos carros estão vindo ao contrário, continue nessa direção, que Deus se agradará da tua adoração e do teu culto. Amém? Por isso, eu termino dizendo isto, que este texto ele traz lições importantes acerca do culto cristão. Seja alguém que ame estar na presença de Deus. E ame estar na presença de Deus é você saber quem você está adorando. Aprenda mais sobre Deus. Abra a Bíblia, e pergunte para a Bíblia: quem é o Deus que eu estou adorando? Começa a ver as características de Deus ali. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, não é? E você começa então a descobrir quem é o Deus que você adora. É nas Escrituras que a gente tem a fonte de um culto rico e verdadeiro na presença do Senhor. Nem que você seja o único, mas persevere, porque Deus aceitará o seu culto como uma oferta agradável na presença dEle. Tenha o coração humilde para aprender isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor então que esta palavra seja aplicada às nossas vidas nesta noite. Feche seus olhos, faça uma oração no fundo do seu coração dizendo: Senhor, eu quero aprender a cultuá-lo conforme a tua palavra. Peça a Deus isso, peça a Deus que te ensine a prestar um culto que agrade o coração de Deus. Peça a Deus que o seu foco seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Rejeite o culto à personalidade, rejeite o culto ao seu ego, à sua vontade, aos seus desejos. Rejeite o culto às entidades, rejeite o culto às imagens, rejeite o culto às personalidades, aos famosos, aos líderes religiosos. Rejeite o culto que não seja dado ao Senhor Jesus Cristo, única e exclusivamente, porque Ele é o único que merece a adoração da sua igreja. Abra as Escrituras para aprender a adorar a Deus, para aprender a orar, para aprender a se comportar diante do Senhor com humildade. Se dobre aos ensinos das Escrituras. Aprenda que mesmo que você seja o único, persevere, porque Deus honrará esta perseverança na sua retidão em adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor. Pai, entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Os teus discípulos disseram uma vez: ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar como deveríamos. E nós pedimos, Senhor, ensina-nos a cultuar ao Senhor. Queremos oferecer um culto bíblico, queremos oferecer um culto cristocêntrico, queremos oferecer um culto que seja a nossa identidade como servos do Senhor. Por isso, Senhor, mexe conosco, tira aquilo que não te agrada, tira os excessos, dá-nos, Senhor Deus, a visão de um culto segundo o teu querer, porque no fundo o que queremos é agradar ao Senhor. Por isso, recebe a nossa adoração e nós entregamos a tua igreja, a igreja de Marechal Hermes, em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém.